Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Pode se assentar. Meu Deus! Quantos tiveram um desafio nesse dia? Será que sou eu? Foi ao Deus, ficou 1 hora parado na Marechal Tito, travado. Mas, enfim, sempre é melhor do que o começo. E se nós estamos aqui é porque Deus tem um propósito para isso. E eu tenho certeza que Ele já preparou tudo para que eu e você tenha uma resposta vindo direto do trono dele. Amém? Estamos aí no nosso 5º dia, nossa consagração. Glória a Deus. Está sendo muito bom porque em todo tempo nós podemos enxergar de formas diferentes aquilo que Deus faz no nosso meio. Ontem foi especial para mim ver o presbítero Tiago aqui, porque estavam em nossas orações, tinha tudo para dar errado, mas ele estava aqui. Hoje é a mesma coisa, pastor. Hoje, para quem não sabe, novamente choveu tudo aqui, igreja. Choveu tudo. Então aqui, a lateral, Marcelo junto com a sua equipe, o pessoal do Ministério de Louvor, o pessoal da mídia, membros, todos. Chegaram aqui 7 horas da noite, estava tudo inundado. E mais uma vez, a mesa lotada de água. Só que... Cadê o Marcelo? O Marcelo não tem não, né? Só que tinha um plástico por cima. Ele falou que o plástico estava cheio de água, pastoragem. Lotado de água. E o pastor ele já foi muito claro para que a gente entenda que nós estamos em uma guerra. Mas nós, mais uma vez, podemos dizer que o amor incondicional esteve conosco. Não aconteceu nada. Mas se fosse o caso, não tem problema. Que eu perca a voz, mas a palavra do Senhor vai ser pregada nessa noite. Microfone nenhum, instrumento nenhum, caixas nenhum, mesa não precisa. Quando a presença de Deus está, não precisa de microfone, não precisa de instrumento, não precisa de nada. Só precisa da tua vida aqui, sendo entregue e dedicado totalmente nele. Você está aqui nessa noite para se entregar e se envolver nesse amor incondicional a Deus? Amém? Glória a Deus. Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Deus, Ele fez o sábado para o homem, não o homem para o sábado. Isso foi uma frase que Jesus ele fala para os fariseus quando os discípulos estão ali recolhendo milhos, né, para se alimentar. Porque eles tinham como entendimento, existe ainda algumas religiões que têm como entendimento que o sábado não se pode fazer nada. Não se pode trabalhar e nem para se alimentar, fazer trabalhos para alimento, para se alimentar, não é permitido. Não é permitido. Existem algumas religiões ainda que têm esse entendimento errado. Só que quando Jesus ele utiliza isso, nós vamos lá para Gênesis, na criação. Porque no 6º dia, quando Deus ele faz o homem, no 7º dia vai falar que Deus ele descansou. Então eles usam esse termo de descanso como se Deus tirasse um dia para não fazer nada, porque estava cansado. Só que esse não é o nosso Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: esse não é o seu Deus. A palavra original sobre descanso significa cessar, parar. Ou seja, quando Deus ele terminou de realizar tudo que ele planejou, Deus ele parou, ele cessou. Para quê? Para santificar. Ou seja, ele separou um período para ter aquilo que ele fez: os céus, a terra, os animais, a árvore, tudo que ele colocou, tudo que ele fez.
ele fez e ele contemplou. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer? É que Deus ele não te chamou aqui nessa noite para você ficar de barriga para cima, olhando para o teto, esperando acabar o culto. Não. Meu Deus. Deus ele te chamou nessa noite para que você tenha um tempo de qualidade e relacionamento com Ele. Meu Deus. E é disso que nós vamos falar. Amém. O amor que produz relacionamento. O Vini ele já deu um spoiler do que eu anotei aqui. Cadê o Vinícius? Tá aqui não? Ó, o Vini lá no fundo. E em todo o tempo, Deus ele sempre quis se relacionar com a humanidade. Na criação, em todos os dias quando ele finalizava, por exemplo, o Tiago, ele falava que, poxa, eu fiz céus e terras, e isso foi bom. Eu gostei daquilo que eu fiz. Só que, quando chegou lá no sexto dia, quando ele fez o homem, ele não falou assim, não, isso aqui é bom. Ele não falou isso. Ele falou assim, isso aqui é muito bom. Sabe por quê? Porque em Gênesis vai falar que ele fez nós, a imagem e também a sua semelhança, para que nós tivéssemos relacionamento com Ele. Ou seja, você não fez para ficar vagando nesse mundo aleatoriamente. Não. Você foi criado para ter um relacionamento constante com Deus. Só que por uma decisão do homem. Teve um período que foi quebrado isso. Porque Deus não mudou. Ele não mudou. Ele nunca mudou. Em Gênesis vai falar que ao entardecer ele pairava, ele andava, ele passeava sobre o jardim. Com um único intuito: relacionamento. Todos os dias ele queria se relacionar com o homem. Porém, por uma decisão do homem, em permitir com que ele dê ouvidos à mentira daquilo que o diabo colocou, do que a verdade que já estava estabelecida desde o princípio, fez com que tivesse o romper. Porém, pela redenção, pelo amor incondicional de Jesus Cristo, na cruz, eu e você tivemos novamente acesso, não somente à salvação, mas para ter acesso livre, direto, com o relacionamento com Deus. Então, em nome de Jesus, você tem total liberdade para se relacionar com seu Pai. Não espera outra coisa a não ser relacionamento. Relacionamento traz intimidade. Relacionamento fortalece. Relacionamento traz confiança. E é somente nele que nós podemos confiar. É somente nele que nós podemos descansar. É somente nele que nós podemos tudo. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele está aqui nessa noite para te convidar a um relacionamento verdadeiro, a um relacionamento íntimo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu não estou tossindo, mas eu vou beber água. Vamos combinar igual a pastora Márcia. Vamos dar glória a Deus, aleluia. Porque está calor, gente. Meu Deus do céu. Mas glória a Deus. Aleluia. Lá em 2 Reis, no capítulo 4, nós vamos ver mais duas histórias de duas mulheres. Depois você anota certinho, se a gente for ler, a gente vai perder um tempinho. Então, eu vou resumir para você. 2 Reis, capítulo 4. A primeira vai falar de uma viúva que perdeu seu marido e foi até o profeta Eliseu. E ela precisava de uma ajuda, ela tinha uma necessidade. Porque o seu marido tinha morrido, ele tinha uma dívida, a dívida transferiu para ela e ela não tinha o que fazer, ela não tinha recursos e os credores vieram querer pegar os seus filhos. Então,
o intuito daquela mulher a chegar ao profeta Eliseu era uma necessidade. Fala para o irmão que está do seu lado, necessidade. Então ela se aproxima daquele homem, porque ela sabia que ele era homem de Deus. Os profetas representavam Deus naquela época. Então ela sabia que dele podia vir algo. Só que Eliseu pergunta para ele, pastor Elias, para ela: o que você tem? E a resposta que ela dá é: tem nada. Tem nada. A única coisa que eu tenho, eu lembrei aqui agora, estava lá com fome, é que eu tenho um pouquinho de azeite. Não tem nada. Aí Eliseu olhou para ela e falou assim: tudo bem, então vai lá, pega o azeite, chama os seus filhos, vai na vizinhança, pede botijas, entra na sua casa, tranca a porta, o azeite que você tem, derrama nas outras. E ela foi e fez. Porque ela ouviu a ordem daquele profeta. E ele fez, ela fez. Terminou, aconteceu aquela provisão. E ela chega no profeta e fala assim: e agora, o que eu faço? Aí ele falou assim: você não está com dívida? Vende. Você tem dívida? Você quer seus filhos com você? Vende. E depois vive com o restante que você tem aí. Se vira. E a história dessa mulher acaba ali. Acaba ali. Só que no mesmo texto tem uma outra mulher. E o texto vai falar que Eliseu estava passando uma cidade chamada Sunem. E essa mulher, desse texto, ela era rica, ela tinha muito dinheiro. Porém, toda vez que Eliseu passava por aquela cidade, ela chamava ele, falava: vem aqui, profeta, está passando um profeta, glória a Deus, vem aqui comer na minha casa. Toda vez, ele ia, ela chamava. Ele voltava, ela chamava. Todo tempo. E o texto vai falar que ela chega no seu marido e fala assim: nós precisamos fazer um quartinho para esse cara, porque nós sabemos que ele é um homem de Deus. E aqui vai um recado para nós que somos casados: que toda decisão, sendo para o homem ou sendo para a mulher, nunca faça sozinho. Se você decidiu casar, você tem a pessoa do seu lado para pedir opinião, para que aquilo que você acha que vai ser bênção não se torne maldição. Então ela chega no homem, no seu marido, e fala assim: precisamos fazer. Ele é homem de Deus. E foi feito. Foi feito aquele quarto, foi colocado uma cadeira, uma cama, uma mesa e uma candeirinha. Ou luminária, né? Candeeira, lumina. E o texto vai falar que quando Eliseu sempre passava por ali, ele tinha onde repousar. Ele tinha onde ficar. Não sei se você já está conseguindo perceber a diferença de uma mulher para outra. Porque o texto começa falando de uma mulher que queria algo, preciso de algo. E o mesmo texto está falando de outra mulher que só queria a presença do profeta, que representava Deus. Aí eu te pergunto nessa noite: o que você deve fazer aqui? Você tomou chuva por acaso? Você pegou trânsito por acaso? Você veio por uma necessidade, porque eu preciso da minha bênção, porque eu preciso do meu carro, porque eu preciso da minha casa, porque eu preciso. Ou você veio aqui somente porque você quer ter um relacionamento com Deus? Para que você veio aqui? E o texto vai dizer que Eliseu ele fica indignado: meu, por que essa mulher está fazendo isso? E ele chama o seu servo e fala assim: chama ela e pergunta se ela precisa de algo, se ela quer que eu fale com o rei, se ela quer que eu fale com pessoas, porque ele tinha um papel importante. Então ele tinha livre acesso. Aí ela olha para ele e fala assim:
preciso de nada não. Estou tranquilo. Estou de boa. Deus, Ele quer de nós, primeiro ponto, a nossa disponibilidade. O nosso entregar. Porque nós viemos do culto, chega a hora do louvor, começa a fazer aqui. Aí você olha pro lado, a pessoa está piscando. Aí você vê a pessoa do lado está mexendo no celular. Aí você olha para a pessoa da frente, está conversando. A galera tomou um café. Cadê gente? Café é bom, café é bom. Aí chega a hora do ofertório, aí fala isso, você tem um ofertório. É o quinto dia direto do ofertório, não tem mais dinheiro não. Acabou o dinheiro. Toda hora tem que ofertar, toda hora tem que dizimar, toda hora tem que fazer, toda hora tem que isso, toda hora tem que aquilo. Aí chega aquela famosa frase, pastor. Chegou a melhor hora do culto. Qual que é a melhor hora do culto? Preciso receber. Mas quando a gente chega aqui, a gente não entrega nada. Mas eu preciso receber. Essa é a maneira. Então, em nome de Jesus, se você cometeu isso hoje, amanhã você tem uma missão. E a sua missão é chegar aqui com o único objetivo de entregar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Um tempo mais tarde, o profeta ele fica sabendo que o desejo dela era ter um filho. E o profeta chega para ele e fala assim: ó, o período da gestação é agora, começou hoje. Quando finalizar esse período, o seu filho vai estar com você. Ela falou assim: não faça isso, profeta. Não minta para mim. Mas Deus está falando para você nessa noite, você que veio com o objetivo de entregar. Deus está aqui nessa noite falando assim: ó, faltam 7 dias? 7 dias. Para que a gestação, até chegar lá, no 12 dias, no 12º dia, a bênção vai estar na sua mão. O que você pediu? Não estou falando sobre matéria, não é sobre matéria. Mas é sobre a cura do pai da Carol? Vai acontecer. É sobre a cura da Natália por completo? Já aconteceu. Aconteceu ontem. Por quê? Porque o nosso intuito, o nosso objetivo é entregar. Quando a gente vier com a barriga cheia, achando que já está tudo suficiente, só quero receber, você não vai sair de onde você está. Sinto muito. Pode até acontecer de vir uma provisão, como essa mulher. O profeta falou assim: ó, vai lá, enche, você vai suprir sua necessidade. Só que a história não fala qual foi o fim, porque uma hora o dia acaba. E a presença fica onde? Se você está apegado no seu dinheiro, sinto muito dizer, se bater lá no RH alguma hora, ou se você for empresário e Deus falar assim: ó, não vai vender, e aí o que você vai fazer? Mas quando você tem relacionamento com Deus, não importa se você é CLT, não importa se você é empresário, não importa. O que importa é que a provisão que vem dele está sobre sua vida. Então decide. Porque Deus está aqui buscando pessoas para ter relacionamento com Ele. Deus não é um Deus de barganha. Deus não é um Deus que olha e fala assim: vou abençoar porque Ele precisa. Não, Deus não é esse Deus. Então é uma decisão. Aleluia. Você crê? Amém? Glória a Deus. Deus está nesse lugar aqui. Lá em Efésios 5, a partir do versículo 25, vai dizer assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante,
mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, mas como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois e uma só carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a sua mulher reverencie o marido. Amor incondicional. O casamento é uma ideia de Deus. O casamento não é uma ideia falida. O que a gente olha aí fora é que se deu, deu. Se não deu, vaza. Mas não é esse o objetivo que Deus constituiu uma família. Não é esse o objetivo que Deus constituiu um casamento. Só que, de fato, quando a gente coloca os nossos achismos, as nossas vontades, os nossos interesses, realmente pode acontecer de falhar, pastor Elias, porque não são as melhores escolhas, não são as escolhas certas. Mas quando nós entendemos aquilo que Deus Ele determinou em sua palavra para nós, como família, como marido, como esposa, você pode ter certeza, se você seguir isso, você vive a sua vida super bem, porque a palavra de Deus, ela não falha. Você crê nisso? Para os maridos, ame a sua própria mulher como a si mesmo. O amor do marido pela esposa, ela deve ser sacrificial, sustentador. O exemplo que Paulo traz nesse texto é que o amor do marido para sua esposa é um amor de entrega, como Cristo se entregou à igreja. E aí? Aos homens aqui dessa casa, porque talvez a gente não sabe, pastor, a responsabilidade de ter uma família. Eu me casei com 20 anos, 19? Sei lá, quantos anos, com 20 anos, eu acho. 20 anos, isso mesmo, com 20 anos. Hoje eu tenho 26, tá, gente? Não tenho 22 não. Mas eu me casei com 20 anos de idade. Eu não sabia um pouquinho do que era casamento. Não tive alguém para me instruir, não tive ninguém para direcionar. Hoje nós temos aí líderes de casais maravilhosos, Marcelo e Érica. Marcelo é um milagre de Deus para nós. A gente não tinha isso antes. Eu não tive. Só que pela misericórdia de Deus, eu e a Juliana, nós estamos aí completando 5 anos. Gente, quem é matemática é ela. Ela que é formada, ela que faz conta. Eu sou homem, né? Eu sou homem. Deixa eu ser homem. Não tá no esposo aqui, então. Mas nós estamos aqui. Glória a Deus. Porque foi doído. Foi sofrido. Quem viveu com a gente no começo sabe o B.O. que era Juliana e Caleb. Sabe? A Natália fazendo joia, né? Fica quietinha, pelo amor de Deus. Mas é verdade. Totalmente desorganizado. A Juliana queria fazer o que ela queria e eu queria fazer o que a Juliana queria. É exatamente isso. É o antagonista do que está sendo falado aqui na Bíblia. Eu vou usar a frase do pastor. Vocês estão rindo, né? Não ri não. A house aí, tá? Diga pro irmão que tá do seu lado. Mas não. Você é sério. É sério. E ele falou que ia falar. É muito sério. A gente dá risada porque a gente tem família.
E realmente, onde a presença de Deus está, a gente tem que dar risada mesmo, a gente tem que alegrar, a gente tem que pular, a gente tem que rir, a gente tem que saltear, a gente tem que girar que nem o Thiago gira, que é só olhando para trás, a gente tem que fazer tudo, porque aqui é o único lugar que a gente tem liberdade. Não tem maldade. Não tem maldade. É isso, protegido. Glória a Deus. Só que nós tivemos o nosso coração aberto. Não foi o primeiro passo, não. O pastor já quase mandou a gente embora da igreja. Mas teve um período que nós decidimos mudar. Hoje eu tento todos os dias ser o melhor cara para essa mulher. Hoje, com todos os traumas que ela viveu, as mulheres na conferência ouviram um pouquinho do que ela falou. Não preciso trazer. Porque realmente o objetivo do diabo era destruir a vida dela. O diabo não tem dó de você, não. Se você tem 10, 5, 30, 40, 50 anos, ele quer matar você. Se você der brecha, ele vai pisar em cima de você. Todo dia era um problema. A tia Neide, tadinha, ela ia embora comigo orando. Todos os dias a gente saía da igreja, mas todo dia não existia um homem segundo aquilo que a Bíblia diz. Mas qualquer situação que acontecia lá fora era querer problema para a vida inteira. Até o momento que a Juliana olhou para mim e falou assim: você não percebeu que as suas escolhas não afetam só a sua vida, mas afetam a minha, a Alice? Aquilo que o pastor falou nessa noite sobre você carregar o teu pecado e resolver o teu pecado, marido, deixa eu falar um negócio pra você. Se você está nessa palhaçada, a sua família, a sua mulher, os seus filhos vão tudo porrado também. Qual que é a decisão? No começo do nosso casamento, a Juliana, ela queria ter uma aliança, pastor. Só que não tinha dinheiro. E aí a gente falou: ó, vamos lá, o que dá é comprar bijuteria, porque era a nossa realidade. Bijuteria, vamos lá na lojinha, escolhe o que você acha mais bonito para o teu Thiago. Não vou deixar você não escolher. A gente vai lá juntos, com o maior carinho, amor, zelo. Porém, infelizmente, vai ter que ser bijuteria. A gente comprou, a gente casou com a bijuteria. Só que você tem que entender que você precisa ser melhor do que você era antes. Se você continua da mesma forma hoje, tem alguma coisa errada. Nós precisamos buscar constantemente evolução. E pela graça de Deus seria de uma forma totalmente hipócrita eu falar que o Caleb de anos atrás é o mesmo de hoje. Não é. Não é. E quando o pastor, no primeiro dia, chamou os corajosos, porque vocês tiveram culhão para segurar. Porque se vocês não fossem homens de verdade, vocês não estariam aqui no segundo dia, não. Então vocês entenderam o objetivo. Tenho certeza disso. Porque se não entendeu também. Fala assim. Se o senhor é um pastor da igreja, eu estou armado. E a mulher submissa, a minha esposa, ela não falou nada. Porque existe mulher que fala assim: ó, tá vendo ali, ó, o pastor tá falando, você não vai comprar pra mim, não? Mas ela aqui, ó, quietinha, de boa. A primeira coisa que eu fiz quando eu fui chegar em casa foi comprar uma aliança de verdade pra ela. Aqui, ó.
provar do amor incondicional, nós precisamos ser homens. Nós precisamos ser mulheres. Para você, mulher, precisa entender o seu papel. Porque se você quiser ser o homem da casa, vai dar ruim. Mas se você que é homem, for moco, e ficar moscando e deixar a mulher mandar e desmandar, vai dar ruim também. Entende seu papel? Porque o amor incondicional, ele está aqui criando, ou está moldando, ou está renovando relacionamentos. Aí você decide qual que é a sua escolha aí. Se você não conhecia de fato um relacionamento íntimo com Deus, um amor incondicional, hoje Deus está te apresentando. Mas se você vivia achando que estava vivendo um relacionamento com amor incondicional, hoje Deus está consertando para você de fato entender o que é realmente um amor incondicional através do relacionamento. O que nós, como igreja agora falando, nós não aceitamos são relacionamentos, casamentos, famílias sendo destruídas. Porque de fato, o que mais acontece é isso. Porque estrutura, porque nós entendemos que a casa, ela é fonte. E tudo, o demais é resultado. Aleluia. Então se nossa casa, que é a fonte, estiver destruída, você vai vir aqui, você pode até chorar, pode erguer a mão, pode louvar, pode cantar bem, você pode tocar bem, você pode pregar bem, mas quando chegar na sua casa, você vai ser o mesmo monstro como sempre. E Deus, Ele quer tratar isso comigo, com você. Deus, Ele está apresentando a nós, de fato, o que é se relacionar, do que é realmente provar do amor incondicional. E tem um cara, um texto muito conhecido, que através do seu posicionamento mudou não somente a sua vida, mas mudou a vida da sua família. Sabe quem é Ezequiel? Zaqueu. Também. Zaqueu. Deus abençoe, pai. Zaqueu. De novo. Porque a palavra de Deus se renova a cada dia. É isso. O que o Ezequiel trouxe, o que o presidente Tiago trouxe, o que eu vou trazer, o que a Natália vai trazer, o que a pastora Márcia trouxe, isso vai complementar aquilo que Deus quer falar comigo e você. Se for sempre a mesma coisa, meu irmão, é uma coisa errada. Não é a palavra de Deus, porque ela se renova todos os dias. Então quem for pregar amanhã, se quiser aqui, pode colocar aí Zaqueu, porque com certeza Deus vai falar no seu coração e vai trazer aquilo que Ele quer para a igreja. Zaqueu, ele era um homem pequeno. Aí, Michel. Ele era um homem pequeno e ele era cobrador de impostos. A galera toda odiava ele. Ele não tinha relacionamento. As pessoas não olhavam para a cara dele. Aonde ele passava, as pessoas mudavam de calçada. Ele era rico, ele tinha dinheiro, ele tinha posse, porém ele não tinha felicidade. O texto vai falar que nós conhecemos, e toda vez que a gente lê os evangelhos, a gente sabe que quando Jesus está em algum lugar, ou ele passa por alguma cidade, é multidão, é certeza que tem multidão. Porque existem discípulos e existe multidão. Existem pessoas que só querem, mas existem pessoas que querem seguir. Aí você decide quem você vai seguir. E quando Jesus estava passando na cidade, Zaqueu ele sobe numa árvore com o objetivo dele. Ele não subiria numa árvore sendo rejeitado pela população sem ter uma mudança.
Ele era um cara baixo. A Bíblia fala que ele tinha uma estatura baixa. Então, provavelmente, ele não conseguiria passar pela multidão, primeiro, porque ele era baixo, e segundo, porque as pessoas iam chutar ele de lá. Então, quando ele sobe com o objetivo de chamar a atenção de Jesus. Mas o texto fala que Jesus olha para ele e fala assim: Zaqueu, desce daí. Desce daí que a gente vai criar um relacionamento. Você nunca viveu um relacionamento? Então desce, que a gente vai criar um relacionamento. Vamos lá. É isso que você precisa? É isso que você buscou nessa noite? Relacionamento? Então desce da árvore, vem aqui comigo, mas ó, não é só você que vai provar o amor incondicional. É sua família, a gente vai lá na sua casa. Você prepara uma janta, prepara a melhor comida do que eu e você. Porque nós, comunidade, nós vamos provar o amor incondicional no nosso coração. Zaqueu desce, desesperado. É você? Oh, peraí. É você? Jesus, vamos lá, agora. Aqui, ó. Pode sentar. Senta aí, pode ficar na mesa. Fica tranquilo. Jesus, como que você faz, meu? Tem gente que sai do seu. Meu Deus do céu, eu achei legal, cara. Onde ele me odeia, mas. Meu Deus do céu, que maravilha! Aí Jesus, eu imagino, né? A Bíblia não fala, mas eu imagino Jesus assim: você não sabe de nada. Eu vim buscar você que está perdido. Aonde você acha que você. O dinheiro é suficiente. Tá com dinheiro? Tá com carro na garagem? Vale de nada. Vale de nada. Jesus olhou para Zaqueu e falou assim: Zaqueu, as suas escolhas não valem de nada, porque você não tem relacionamento comigo. Sabe por quê? E quando tu morrer, filho, já era. Vale de nada. Mas a salvação é através de mim. E aí? Você vai ter mudança? Mas sabe o que foi a resposta de Zaqueu? É isso? Não, peraí. Se eu fiz tudo isso de errado, então quem eu devia, eu vou dar 4 vezes mais. Porque o que eu quero a partir de hoje é não viver numa mentira, é não viver naquilo que as pessoas falam que é suficiente, mas é viver no amor incondicional, com relacionamento que vai no final trazer salvação para a minha vida. Quem quer relacionamento com Deus? É com você que Deus está falando. É com você que Deus está falando. A gente tem que parar de perder tempo. Porque com certeza, pastor, no 12º dia, a igreja vai estar assim, ó, lotada de gente. Lotada de gente. Mas para quem pôde, porque a gente sabe que tem pessoas que trabalham, a gente entende isso. Mas para quem veio desde o primeiro dia, levanta a mão. Você pode ter certeza que assim como o pastor Elias profetizou, o sucesso, o primeiro dia está cheio, o segundo dia já está cheio, o terceiro dia já está cheio, o quarto dia já está cheio. Pode ficar que vai transbordar, porque no sexto dia, no sétimo dia, vai chegar no 12º, você vai estar cheio do poder de Deus. Então não perde tempo. Eu vou esperar dar o 12º dia, porque com certeza vai ter um corredor ali, corredor que as intercessoras vai pôr a mão e Deus vai bradar. Deus está bradando. Brada, Deus. Você não sabe nem se sexta-feira que vem a gente vai estar aqui. Se não tiver. Aí, filho, você resolve. Porque se você buscou isso, você vai ter que escolher. É uma escolha sua. Mas se você veio decidido
a falar assim: Deus, se for hoje meu último dia de vida, eu vou entregar a minha melhor adoração. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, se for hoje, você está preparado para isso? Porque eu estou doidinho. Se for hoje, eu tenho certeza que por conta da minha posição como homem, com o meu relacionamento da minha esposa, quando a gente chegar lá, a gente vai estar aqui se abraçando. Eu, Juliana, Pietra e Alice, senhor. Nós estamos constantemente se relacionar com Deus.